O povo maia era tão avançado quanto qualquer outra civilização antiga do mundo. E você pode ver esses glifos da antiga escrita maia que tem histórias incontáveis para contar. Por décadas, um misterioso livro maia permaneceu intocado no depósito de um museu. Suas páginas estavam repletas de símbolos que ninguém conseguia decifrar. Os estudiosos desistiram acreditando que o significado havia se perdido para sempre. Então a IA entrou em cena. Usando milhares de digitalizações de imagens e modelos de padrões, começou a decodificar cada símbolo linha por linha. Temos ilustrações maravilhosas de pessoas, animais, divindades sobrenaturais, mas estão completamente cercadas por esses símbolos. Por muito tempo não tínhamos ideia do que eles realmente significavam. O que surgiu foi uma história mais antiga que a conquista espanhola. Uma história de deuses, tempo e guerra que ninguém esperava encontrar escrita em papel de casca de árvore. A estranha jornada do Códice Maia perdido, sabe-se que apenas 4 livros maias antigos sobreviveram. Os códices de Dresden, Madrid, Paris e um que passou meio século envolto em dúvidas, o Códice Maia do México. Os 3 primeiros permaneceram em segurança em bibliotecas europeias durante séculos, cuidadosamente catalogados, restaurados e estudados. O 4º não teve a mesma sorte. A descoberta veio à tona da maneira mais estranha possível. E essa história é exatamente o motivo pelo qual tantas pessoas se recusaram a acreditar que fosse real. O rastro começa na década de 1960, com um homem chamado Josué Sáenz, um colecionador da Cidade do México. De acordo com relatos repetidos por estudiosos posteriores, 2 homens o abordaram, alegando terem descoberto um esconderijo de artefatos maias, que se ofereceram para mostrar a ele, mas apenas sob uma condição: sigilo absoluto. Sáenz concordou. Colocaram-no num pequeno avião e voaram em direção às colinas baixas perto de Tortuguero. Não lhe permitiram ver a bússola, por isso nunca soube para onde estavam indo. Quando pousaram numa pista de terra batida, levaram-no para o interior até chegarem a uma caverna seca. Lá dentro, Sáenz viu algo incrível: um livro dobrado feito de papel de casca de figueira pintado com linhas e símbolos. Ao redor, havia outros objetos: uma pequena máscara de madeira, uma faca sacrificial com o cabo esculpido em forma de punho cerrado e várias folhas extras de papel de casca que não haviam sido pintadas. Tudo parecia cena de filme. Mesmo assim, Sáenz acreditou no que via. Comprou o livro sem saber que essa simples decisão daria início a uma das mais longas discussões da arqueologia moderna. Esses outros objetos tornaram-se parte do mistério. Mais tarde, estudiosos confirmaram sua existência. Michael Coe, um renomado arqueólogo de Yale, escreveu sobre eles detalhadamente ao reconstituir a história. Sáenz finalmente permitiu que o livro fosse publicado. Na primavera de 1971, o manuscrito foi apresentado em Nova York, no Grolier Club, em uma exposição organizada por Michael Coe, intitulada O Escriba Maia e Seu Mundo. Pela primeira vez, pessoas comuns puderam examinar as páginas. Essa exposição também deu ao manuscrito o apelido de Códice Grolier. 2 anos depois, em 1973, foi lançado um catálogo detalhado com fotografias de Enrico Ferrarelli. Essas imagens se espalharam entre pesquisadores do mundo todo. O momento da exposição não poderia ter sido pior. O México e os Estados Unidos acabavam de endurecer as leis sobre a exportação de tesouros culturais. Assim, após o término da exposição e um breve período de estudos nos EUA, o livro foi devolvido ao México. Os registros de Yale indicam que ele retornou em 1977 e foi diretamente armazenado no Museu Nacional de Antropologia. A partir desse momento, quase ninguém o viu pessoalmente. Nas 4 décadas seguintes, existiu principalmente em fotografias e descrições indiretas. As dúvidas começaram quase imediatamente. O primeiro motivo foi sua origem.
Não havia sido descoberto por arqueólogos em uma escavação documentada. Veio de saqueadores e de um colecionador particular. Nos círculos acadêmicos, isso é um sinal de alerta imediato. O segundo motivo foi a sua aparência. A obra de arte era simples, com figuras em negrito, pequenos agrupamentos de números e quase nenhum texto. Em comparação com as páginas densas e intrincadas dos códices de Dresden e Madrid, este parecia básico. Alguns especialistas chegaram a considerar os desenhos desajeitados. Apontaram também detalhes técnicos que lhes causaram suspeitas. Algumas páginas apresentavam tênues linhas vermelhas de esboço sob as figuras, algo que alguns especialistas acreditavam que um antigo artista maia teria encoberto. Outros notaram bordas retas e nítidas nas páginas, como se tivessem sido aparadas recentemente. Em 1975, Eric Thompson, um dos maístas mais respeitados de sua época, declarou publicamente que o livro era uma falsificação. Durante anos, a maioria dos estudiosos descartou o códice automaticamente. Isso mudou em meados dos anos 2000, quando uma nova geração de pesquisadores decidiu reanalisá-lo. A principal descoberta veio de uma equipe de 4 pessoas: Stephen Houston, da Universidade Brown, Michael D. Coe e Mary Miller, de Yale, e Carl Taub, da Universidade da Califórnia, Riverside. Eles reexaminaram cada crítica uma a uma. Usando testes modernos, analisaram os pigmentos, as fibras do papel e até mesmo os padrões de envelhecimento. Sua conclusão foi ousada. O códice era autêntico e mais antigo do que os outros livros maias que sobreviveram. Em setembro de 2016, a Universidade Brown publicou suas descobertas, seguida alguns meses depois pelo relatório de Yale em janeiro de 2017. Esses artigos explicavam por que as evidências mostravam que o livro não poderia ter sido falsificado. Descobriram que as tintas eram feitas de minerais naturais usados pelos antigos maias e não de produtos químicos modernos. O papel de casca de árvore correspondia a amostras pré-hispânicas conhecidas. Até mesmo o desgaste e as manchas seguiam padrões típicos de artefatos antigos impossíveis de falsificar de forma convincente. Para muitos estudiosos, isso mudou tudo. Ainda assim, faltava um último passo. O próprio México precisava decidir. No final de agosto de 2018, o Ministério da Cultura e o Instituto Nacional de Antropologia e Taurohistória, INACH, anunciaram seu veredicto oficial. Após analisarem todas as evidências, declararam o manuscrito autêntico. O códice foi brevemente exposto no Museu Nacional de Antropologia, pondo fim a décadas de debate. Para entender por que isso era tão importante, é preciso compreender a raridade dos livros maias. Quase todos foram destruídos durante a conquista espanhola ou perdidos devido ao calor e à umidade dos trópicos. Os poucos que sobreviveram só o fizeram porque foram levados para a Europa séculos atrás e preservados em ambientes com temperatura controlada. Agora que sua autenticidade não está mais em questão, vejamos como os cientistas a comprovaram de forma inequívoca. Como a ciência provou que o Códice Maia era real. O Códice Maia do México não é um livro grande e pesado. É mais parecido com um pequeno caderno feito de casca de árvore dobrado como uma sanfona. Cada folha era cortada da casca interna de uma figueira, um tipo de papel chamado ametai. Para torná-la lisa para a pintura, o artesão cobria ambos os lados com uma fina camada de gesso branco. Este não é o mesmo tipo de gesso usado nos 3 famosos livros maias na Europa. Aquelas usam uma base de cal feita de carbonato de cálcio. Esta usa gesso feito de sulfato de cálcio. Essa única diferença é como uma impressão digital. Isso indica uma oficina diferente, uma tradição diferente e um fornecimento de materiais distinto. As páginas que sobreviveram são pequenas o suficiente para caberem na palma da mão. A maioria tem cerca de 12,5 centímetros de largura e a peça mais alta que sobreviveu tem cerca de 19 centímetros de altura.
Linhas vermelhas finas nas bordas mostram que as páginas originais eram um pouco mais altas antes de serem danificadas. Quando o códice estava inteiro e desdobrado, teria atingido cerca de 2,4 metros de comprimento, aproximadamente o mesmo tamanho do famoso Códice de Dresden, guardado na Alemanha. Esse tamanho e formato são compatíveis com as técnicas de encadernação pré-hispânicas. As dobras, o espaçamento e as proporções das páginas correspondem exatamente à forma como os antigos livros dobráveis maias eram construídos. Nada neles se assemelha a uma imitação moderna. No laboratório, os cientistas começaram com a base de gesso branco, conhecida como camada de base. Eles usaram ferramentas não destrutivas, ou seja, não rasparam nem cortaram a superfície. Em vez disso, usaram feixes suaves de luz e partículas para ler quais elementos estavam dentro. Um desses métodos é chamado de emissão de raios X, induzida por partículas, ou PIXE, na sigla em inglês. Outra técnica é a espectrometria de retroespalhamento de Rutherford, conhecida como RBS. Em termos simples, ambos os métodos disparam um feixe de luz suave na superfície e medem o que é refletido, fornecendo uma impressão digital química do material. Posteriormente, a inteligência artificial foi utilizada para comparar essas impressões digitais químicas com enormes bancos de dados digitais, confirmando que cada elemento correspondia a materiais usados há quase 900 anos. Os testes realizados no códice revelaram a presença de oxigênio, cálcio e enxofre nas proporções exatas esperadas para o sulfato de cálcio hidratado. Não foi encontrado o carbono que se observaria em materiais feitos de cal ou giz. A tinta em si, por sua vez, mostrou-se igualmente antiquada. O pigmento preto vinha da fuligem, negro de fumo, o mesmo tipo que os artistas antigos faziam queimando óleo ou madeira. O pigmento vermelho era hematita, uma forma de óxido de ferro usada em toda a antiga Mesoamérica. E em uma página há um azul brilhante, o lendário azul maia. Não é apenas uma cor, é uma combinação química de corante índigo fundido em um mineral de argila específico, uma fórmula que os antigos mesoamericanos inventaram e guardaram por séculos. Os cientistas modernos só redescobriram como produzi-lo corretamente no final do século XX. Nenhum vestígio de tinta moderna ou pigmento sintético foi encontrado nos testes. Isso por si só descartou a ideia de que alguém o tivesse pintado recentemente. Mas os cientistas ainda precisavam saber a sua verdadeira idade. Para isso, utilizaram a análise por radiocarbono, especificamente a espectrometria de massa com acelerador AMS. A análise por radiocarbono funciona procurando o carbono 14, uma forma de carbono que se decompõe lentamente ao longo do tempo. Ao medir a quantidade restante, os pesquisadores conseguem estimar quando o material orgânico, neste caso, o papel de casca de árvore, foi criado. Como o papel foi feito de fibras vegetais vivas, ele é perfeito para esse método. As amostras foram limpas usando 2 procedimentos diferentes para remover qualquer cola ou sujeira que pudesse interferir. Os resultados de ambas as análises apontaram para o mesmo período, o início da era pós-clássica, aproximadamente entre os anos de 1021 e 1154, o que torna o Códice Maia do México o livro legível mais antigo conhecido nas Américas, ligeiramente mais antigo que o próprio Códice de Dresden. Quando esses resultados foram divulgados, os pesquisadores os compararam com tudo o que haviam encontrado: o gesso, os pigmentos naturais, a pincelada consistente, e tudo coincidiu. A forma como o códice foi feito revela como as pessoas o utilizavam. Como outros livros maias, era uma longa tira de papel de casca de árvore, dobrada em páginas, pintada de um lado e deixada em branco no verso. Esse formato facilitava a leitura. Um sacerdote ou escriba podia desdobrar alguns painéis, colocar a tira em pé e seguir as cenas da esquerda para a direita. Ainda é possível ver rachaduras onde o revestimento de gesso endureceu e se partiu com o tempo. Algumas páginas ainda estão unidas, enquanto outras se separaram há muito tempo.
Essas rupturas aparecem exatamente onde uma dobra antiga enfraqueceria, não onde uma faca ou tesoura cortaria. As bordas das páginas fornecem ainda mais pistas. O códice passou por vários períodos de umidade e apresenta marcas de mordidas de insetos que se alimentaram das fibras. Ao microscópio, as bordas parecem recortadas e não cortadas. Cientistas que estudaram a superfície encontraram vestígios de pelo menos 3 ocasiões distintas em que o livro ficou molhado, o que, juntamente com danos causados por insetos e manuseio brusco por saqueadores, explica por que as partes inferiores de várias páginas estão faltando. A pincelada também demonstra habilidade e não descuido. 2 tipos de traços aparecem nas páginas. Traços largos para as colunas de números e indicações dos dias da semana, e traços finos para as figuras e detalhes. A mão por trás do trabalho era firme e segura. Cada página demonstra o mesmo controle apontando para um pintor ou oficina especializada. Esta não era uma cópia mal feita para enganar as pessoas. Era um livro de trabalho de verdade feito por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Cada página segue um layout claro. De um lado corre uma coluna estreita repleta de símbolos de dias e marcas de contagem. Na parte superior, há molduras em forma de anel, com barras e pontos, o sistema numérico Maia. Juntos, esses elementos guiam a imagem principal no centro. O padrão se repete de página em página, dando ao livro um ritmo fácil de acompanhar. É um design prático e eficiente, pensado para o uso diário. As cores predominantemente preto e vermelho com um azul vibrante facilitam a leitura em ambientes com pouca luz. A superfície lisa de gesso manteve as linhas nítidas e os vermelhos vibrantes mesmo séculos depois. Cada borda e moldura guiava o olhar do leitor pela sequência. Não era uma obra de exibição. Era uma ferramenta construída para ser usada por pessoas que precisavam controlar o tempo, os rituais e os ciclos de Vênus. Os segredos chocantes, ocultos no Códice Maia. Vênus se move em um ritmo tão preciso que os antigos maias a usavam como um relógio. Eles a observavam aparecer, desaparecer e retornar sempre pontualmente. O Códice Maia do México é construído em torno desse ritmo. É um guia, uma espécie de calendário, que relaciona o movimento de Vênus com o que deveria acontecer na Terra. Um ciclo completo de Vênus dura 584 dias. Funciona assim durante cerca de 90 dias, Vênus se esconde atrás do Sol. Depois brilha intensamente no céu noturno por aproximadamente 250 dias. Depois disso desaparece novamente por aproximadamente 8 dias. Finalmente surge antes do amanhecer como a estrela da manhã por cerca de 236 dias antes de recomeçar o ciclo. Somando tudo isso, obtemos o ciclo completo de 584 dias. O ritmo de Vênus. E quando você acompanha 5 desses ritmos, eles se alinham quase perfeitamente com 8 anos em um calendário normal. É por isso que os astrônomos maias conseguiam prever onde Vênus apareceria no futuro distante. Na antiga Mesoamérica, Vênus não era vista como uma beleza inofensiva no céu. Era uma luz de advertência. Quando surgia como a estrela da manhã, acreditava-se que trazia perigo, guerras, doenças e até mesmo a morte. É possível observar essa ideia em esculturas murais e nos poucos livros sobreviventes daquela época. Um deles, o Códice de Dresden, na Alemanha, demonstra o mesmo temor em cenas vívidas de batalhas e desastres sincronizadas com o nascer de Vênus. O Códice Maia do México segue a mesma lógica. Os desenhos mostram o que acontece. Os números indicam quando. Para interpretá-los, você só precisa entender 2 coisas. A primeira é o sistema numérico. Barras e pontos. Cada ponto representa 1 e cada barra representa 5. Portanto, uma barra com 3 pontos significa 8. 2 barras e 3 pontos significam 13.
O segundo elemento é a coluna vertical com os nomes dos dias da semana que percorre um dos lados de cada página. Esses nomes vêm do ciclo sagrado de 260 dias que os maias usavam para rituais. Na parte superior de cada página, dentro de molduras circulares, há números que indicam até onde contar na coluna lateral. A coluna do dia indica o ponto de partida. O anel superior indica a contagem. E a imagem grande no centro mostra qual ato ou evento acontece quando você para naquele dia. É um sistema simples, mas poderoso. 10 páginas pintadas sobreviveram, todas construídas da mesma maneira. As imagens são diretas e dramáticas. Deuses cativos, armas e sangue. Elas marcam os momentos em que a luz de Vênus esteve ligada a atos de guerra e rituais. A primeira página sobrevivente estabelece o tom. Um deus chamado Kawil encara um cativo amarrado. É possível ver a postura do prisioneiro. Cabeça baixa, braços amarrados. Na lateral estão os nomes dos dias sagrados. E no topo está o anel numérico que marca a data. Juntos eles indicam o momento exato em que aquele ato, a captura de um prisioneiro, deveria acontecer. Não há palavras adicionais. Sem maiores explicações. A página seguinte fica mais sombria. Um deus da morte preenche o centro da tela. A imagem por si só já diz ao leitor: este é o dia de matar. A terceira página repete a estrutura. Um cativo ajoelhado encara outro deus, um que os estudiosos ainda não identificaram completamente. Na quarta página, Kawil aparece novamente com mais um prisioneiro amarrado. A repetição é importante. Ela mostra que a captura não foi um ato isolado, mas algo que se repetia em intervalos regulares. A quinta página mostra violência explícita. Um deus ligado ao sol está de pé com um atlatl, um lançador de dardos, e dispara um dardo em direção a um templo. Nesse dia, haverá um ataque a um edifício sagrado. A sexta página é a que mais chocou as pessoas. Uma figura esquelética, provavelmente o deus estrela da manhã do centro do México, segura uma cabeça decepada em uma das mãos e uma lâmina na outra. Um corpo caído jaz abaixo. É a cena mais chocante do livro. A ação é um assassinato. A sétima página muda de tom, mas mantém a mesma lógica. Um deus está ao lado de uma árvore brilhante, às vezes chamada de árvore luminosa. O estilo das roupas e dos símbolos aponta para uma influência do México Central. Essa cena provavelmente representa uma cerimônia ou oferenda, e não violência. Na página 8, um guerreiro serpente-pássaro crava uma lança em um templo, indicando que um ataque está prestes a acontecer. A nona página traz outra captura. Um deus com a forma de uma colina viva, uma montanha personificada paira sobre um prisioneiro. Essa imagem aparece com frequência na arte mesoamericana, onde as montanhas eram tratadas como seres divinos. A 10ª e última página mostra novamente o deus da morte, desta vez mirando um dardo na água e acertando uma grande concha. Agora que exploramos o conteúdo deste códice, é hora de abrir os outros. Vamos começar com o Códice de Dresden, na Alemanha. Em 1739, um bibliotecário chamado Johann Christian Goetze comprou o livro em Viena e o levou para a Biblioteca Real de Dresden. Foi assim que ele recebeu seu nome atual. Ninguém sabe ao certo como ele viajou de Yucatán até Viena. Escritores posteriores conjecturaram que ele pode ter saído do México no século XVI e passado por coleções reais antes de chegar a Viena, mas não há provas disso. O que se sabe com certeza é que Dresden o possui desde o século XVIII e o guarda como um de seus maiores tesouros. Fisicamente, o Códice de Dresden é uma longa tira de papel de casca de árvore dobrada em painéis. A biblioteca lista 35 folhas, pintadas em ambos os lados, e 4 folhas pintadas em apenas um lado, totalizando 39. Cada página tem pouco mais de 20 centímetros de altura e cerca de 9 centímetros de largura.
Se você desdobrasse toda a tira e a esticasse completamente, ela teria mais de 3,5 metros de comprimento. A obra de arte é detalhada e delicada. Linhas finas e hieróglifos compactos e molduras vermelhas meticulosamente delineadas delimitam cada cena. Dentro dessas molduras encontra-se a imagem mais completa que temos, de como os maias relacionavam o céu à vida ritual. O Códice de Dresden contém tabelas que registram os planetas almanaques que cronometram cerimônias e pequenos calendários que mapeiam o ano. A biblioteca o descreve como uma mistura de guias rituais, tabelas astronômicas, contagens meteorológicas e mapas de adivinhação. Páginas repletas de deuses e signos do zodíaco, cada um posicionado com um propósito. Suas páginas sobre Vênus são famosas mundialmente, e o livro contém até mesmo tabelas de eclipses e grades numéricas que ajudaram estudiosos posteriores a decifrar o próprio calendário maia. Mas o exemplar de Dresden carrega cicatrizes de batalha. Quando a cidade foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, o livro foi guardado em um porão que foi inundado. Diversas páginas foram encharcadas e a tinta desbotou. Algumas imagens só sobreviveram graças a facsímiles impressos feitos por pesquisadores no século XIX. Especialistas situam o Códice de Dresden no final da história maia, no período pós-clássico, entre o início do século XIV e o início do século XVI. A maioria concorda que foi feito em Yucatán. É possível perceber o estilo regional nas vestimentas dos deuses no formato dos símbolos dos dias da semana e na maneira como os números são desenhados. Para os leitores modernos, Dresden é o padrão. É a referência que mostra como deveria ser uma página inteira dobrável. Agora vamos para o oeste, até a Espanha, e abrimos o Códice de Madrid. Este teve uma história mais confusa. Durante anos, as pessoas pensaram que estavam diante de dois manuscritos diferentes, o Códice Troano e o Códice Cortesiano. Eles foram armazenados separadamente e catalogados sob nomes diferentes até que os pesquisadores perceberam que se tratavam de duas metades do mesmo livro. É por isso que estudos mais antigos ainda o denominam Tro-Cortesiano. Hoje ele é mantido como um códice unificado no Museu da América em Madrid, onde é considerado o artefato mais valioso do museu. A redescoberta ocorreu muito depois da de Dresden. Na década de 1860, as duas metades apareceram na Espanha, com históricos de propriedade confusos, antes de finalmente serem reunidas e guardadas em um cofre apropriado de museu. Só pelo tamanho Madrid é o peso pesado do grupo. Tem 56 folhas de papel de casca de árvore pintadas em ambos os lados. Isso dá um total de 112 páginas. Cada página mede cerca de 23 centímetros de altura e quase 13 centímetros de largura. Imagine desenrolar as duas tiras de ponta a ponta. Uma tem cerca de 2,4 metros de comprimento, a outra mais de 4 metros. Juntas, elas se estenderiam por mais de 6 metros, quase o dobro do comprimento de Dresden. É descrito como um guia de trabalho para sacerdotes, um conjunto volumoso de almanaques que relaciona dias específicos com os atos que uma pessoa deve realizar. Uma página pode vincular um conjunto de nomes de dias a rituais de entalhe ou pintura. Outra pode descrever como se preparar para a chuva, caçar, plantar ou cuidar de abelhas. Outras tratam da cura de doenças, de invocar o vento ou de abençoar ferramentas antes do início do trabalho. Também existem mesas celestes, mas em número muito menor do que em Dresden. Se Dresden parece um caderno de laboratório de astronomia Madrid, se assemelha a uma agenda lotada da vida real. O museu afirma que o original é muito frágil para ser exibido, então os visitantes veem uma reprodução perfeita. Algumas páginas até apresentam remendos, onde proprietários posteriores repararam partes rasgadas com outro tipo de papel. Estudos sobre a datação situam o Códice de Madrid no mesmo período geral que o de Dresden.
O período pós-clássico anterior à chegada dos espanhóis é geralmente datado entre meados de 1300 e meados de 1400. Agora vamos à França para conhecer o menor e mais deteriorado de todos, o Códice de Paris. Hoje ela está na Biblioteca Nacional da França. A tira mede cerca de 55 polegadas de comprimento e um pouco mais de 9 polegadas de altura. Ela é dobrada em 11 folhas pintadas em ambos os lados, 22 páginas no total. As bordas estão desgastadas e o revestimento de gesso descascou em grandes áreas, especialmente perto das margens. O que resta é mais nítido no centro de cada página. Embora as ilustrações ainda conservem suas cores, os danos tornam o manuscrito um dos mais difíceis de ler, mas o que restou é suficiente para mostrar sua estrutura e foco. O Códice de Paris tem uma história que parece quase um filme. Em 1859, o erudito francês Léon de Rosny trabalhava na Biblioteca Imperial de Paris quando notou um manuscrito dobrado, guardado em uma cesta de papéis antigos perto de uma chaminé. Foi lá que ele o encontrou. A nota anexada o vinculava à coleção de Juan Pío Pérez, um estudioso de Yucatán. Em termos de conteúdo, o Códice de Paris difere tanto do de Dresden quanto do de Madrid. Não se concentra em almanaques curtos ou tabelas astronômicas complexas. Em vez disso, acompanha longos períodos de tempo, os ciclos maias de 20 anos chamados Caiatuns. Cada Caiatum no livro vem com uma data, um deus regente, e anotações sobre cerimônias ou eventos daquela era. No verso da tira, encontram-se outras sequências, uma regida pelo deus da chuva, outra com previsões para as colheitas e o tempo, e uma terceira que marca o início do ano solar, ao longo de um ciclo de 52 anos. As duas últimas páginas exibem um conjunto de 13 animais dispostos como um zodíaco, onça pintada, veado, serpente, pássaro e outros.